são dois projetos, trata-se de dois projetos que têm um denominador comum, que é o professor José Eduardo Freire, e é muitas vezes o denominador comum de grandes projetos que têm a ver com a cultura portuguesa. E diria que esses projetos que nós conhecemos bem tomaram maior expressão a partir do momento em que ele pôde contar com a Cátedra Infantão Henrique para os Estudos Insulares Atlânticos e Globalização. Estes dois projetos são, por um lado, as obras pioneiras da cultura portuguesa, e como sabem, teremos a apresentação da peregrinação, Fernando Mendes Pinto, e depois o outro projeto é um projeto muito pequeno, mas que vai, penso que dar muito falar também, do outro projeto que é Portugal em Jogo de Espelhos, e aquilo que nós hoje vamos falar é de Portugal segundo o Brasil. Eu acho que as palavras que vamos ouvir hoje mais são memória, identidade, globalização, mas eu diria também colaboração. Não podemos esquecer que estes dois projetos são o resultado de esforços investigativos de pelo menos 4 centros de investigação: o CLEIPUR, o CITSEG, o CETAPOS e o ILC. E é realmente muito bom saber que temos tantos centros tão diversos a trabalhar nesta área e que estamos todos, de certeza, a produzir obras de referência também para a cultura portuguesa. E por isso é tão importante para nós termos também aqui o Centro de Instituto Calmões, que veio apresentar a sua obra, Portugal de Espelhos, mas que já falou também do grande interesse que o Instituto Calmões tem nestas duas coleções. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a professora Fátima Vieira, que é a dona da casa, reitora da Universidade de Porto, por estar aqui. Evidentemente também aos editores das obras, aos coordenadores e aos autores que me convidaram para este momento. Serei breve, falarei um pouquinho da peregrinação, não sei dizer o que de novo em relação à peregrinação, portanto alinhamei aqui algumas palavras e é isso que farei. Na extensa e importante nota introdutória a este livro, A Peregrinação, de Fernando Mendes Pinto, Amélia Polónio e Rosa Capelão interrogam-se se valeria a pena dar à estampa nova versão de A Peregrinação de Fernando Mendes Pinto, da qual existem magníficas edições, embora nem todas de fácil acesso e algumas há muito tempo esgotadas. Respondem igualmente a essa dúvida, apontando o facto de a obra integrar coleção, pretende reunir aquelas que os seus promotores, os professores José Eduardo Freire e Carlos Filhais, consideram ser as obras pioneiras da cultura portuguesa, entre as quais, evidentemente, a peregrinação tem de constar, referindo a questão pertinente das reinterpretações que obras pioneiras como esta inquestionavelmente é, de tempos a tempos necessitam. Finalmente, porque pretendem mostrar a novos e antigos leitores uma visão da obra integrada em novas interpretações dos descobrimentos e da expansão portuguesa. É nesta linha que me situo também, e é nesta linha que encontro a maior justificação para esta nova edição, que é cuidada e terá lugar entre as melhores que a obra conheceu, como de resto seria de esperar dos coordenadores da coleção, das autoras que a publicaram e da editora que a patrocina, que há longos anos nos habitua a níveis de qualidade assinaláveis. Não conseguirei dizer melhor do que aquilo que está escrito no livro, quer na introdução, que nos apresenta um quadro muito completo e novo dos contextos e dos mundos em que a peregrinação deve ser integrada, e, evidentemente, que as palavras vibrantes de Mendes Pinto, que há mais de 400 anos agarram o leitor que o folheia. Nascido em Montemor Novo, serviu famílias nobres de Lisboa até embarcar para a Índia em 1537, em armada que descreve fielmente. Quando partiu para o Oriente, ainda havia muito por explorar, e o Sudeste Asiático, por onde comprovadamente andou, era ainda um espaço desconhecido, zona de influências multinacionais e multiculturais, que dava para acalentar projetos pessoais que podiam valer fortunas para os seus autores e problemas para os poderes que os desejavam controlar. Aconteceu assim com Francisco Serrão e Fernando Magalhães, e pode ter acontecido assim com Fernão Mendes Pinto. Dos primeiros resultou a primeira viagem de circunnavegação e as tentativas de domínio do trato das Molucas. Do segundo resultou o contacto com o Japão, porque se não foi o primeiro, o nosso escritor foi seguramente dos primeiros a visitar a ilha, e uma vida de aventuras que só podemos interpretar naquele sentido
o de um projeto privado que se lhe apresentava como a oportunidade de uma vida. E Mendes Pinto fez tudo para o alcançar. Navegou em frotas particulares, foi corsário pirata, aventureiro, soldado e mercenário, mercador, e chegou praticamente a ser padre, jesuíta. Fosse por uma crise espiritual e uma vocação sincera, fosse porque percebia na congregação um instrumento que lhe permitiria concretizar alguns dos seus projetos, fosse, enfim, porque a congregação percebia nele uma mais-valia informativa que era indispensável aproveitar na sua aproximação ao arquipélago nipónico. No fim, e apenas com um lamento, Fernão Mendes Pinto faz um balanço desta fase da sua vida. Conheceu um santo, Francisco Xavier, e em grande parte por ele terá abdicado de uma fortuna de 9 ou 10 mil cruzados, mas compensada por uma vida de aventuras que, de qualquer modo, ainda lhe permitiu acumular um pecúlio suficiente para uma casa e quinta em Almada, um casamento de algum prestígio na terra e a entrada na Irmandade da Misericórdia. Mendes Pinto viveu cerca de 20 anos no Oriente. Depois da missão com os jesuítas ao Japão, abandonou a companhia, deixando 2 cartas, uma de Macau e outra de Malaca, datadas de 1554, nas quais comunicava importantes notícias sobre o mundo asiático, que como que anunciavam a obra que ele iria a consagrar. Porque parece que Mendes Pinto tinha pressa de escapar, e não teve, demorou 20 anos, pelos vistos, a fazê-lo. De tal forma que, embora tendo chegado a Goa, já fora da época de navegação, conseguiu passagem em armada tardia e chegou ao reino em 22 de setembro de 1558. Em Almada, ficou conhecido como especialista em assuntos orientais e deve ter dado a saber que preparava uma narrativa sobre o assunto. Escreveu para si e facultou muitos conhecimentos a outros. Sabe-se que terá fornecido dados sobre o Japão ao cronista João de Barros, e Brás de Albuquerque, que trabalhava na biografia do pai, Afonso de Albuquerque, solicitou informações sobre a China. É possível também que tenha contado muitas das suas histórias no círculo franciscano que Francisco de Sousa Tavares, também ele um veterano das viagens pelo Oriente e editor da obra de António Galvão, mantinha em Almada, no qual pontificava também Francisco de Andrada, autor da crónica de Dom João III. Comprovando o seu valor como informante das coisas das Índias Orientais e do papel dos jesuítas, sabe-se que Giovanni Maffei conversou com ele em 1582, um ano antes da sua morte, recolhendo dados para a sua história da congregação do Oriente. Pinto não chegou a ver publicada a obra em que trabalhara durante cerca de 20 anos. O manuscrito ficou na posse das suas filhas e chegou à Casa Pia das Penitentes de Lisboa. Manteve-se inédito durante 3 décadas, não se sabendo que caminho percorreu até ser dado à estampa, nem que alterações poderão ter nele sido introduzidas. Rui Loureiro aponta a provável interferência no texto de Francisco de Andrada, que o conheceu bem e terá tido o manuscrito em sua posse, apontando semelhanças estilísticas entre a peregrinação e a crónica do valoroso príncipe invencível capitão Jorge Castrioto. Em 1614 foi a peregrinação finalmente impressa em Lisboa e conheceu de imediato um grande sucesso. Talvez não tanto em Portugal, mas sobretudo no estrangeiro. Em Portugal chegou a ser desdenhada, ou porque havia muita gente que estava familiarizada com o tema e se revia nas desventuras e venturas de Pinto, e se calhar não gostaria de recordar e ver aquilo dado à estampa, tal narrativa dada à estampa, mas no estrangeiro os relatos sobre os novos mundos e as misteriosas riquezas do Extremo Oriente eram ainda quase uma absoluta novidade. O seu editor castelhano, Francisco de Herrera e Maldonado, afirma que Filipe II, primeiro de Portugal, se deleitava com as narrativas ali vertidas. De resto, o entusiasmo com que dele fala Herrera, na sua edição da História Oriental da Las Peregrinaciones de Fernando Mendes Pinto, português, é bem o respeito de um mundo curioso, ansioso por novidades, maravilhado com o que se vivia naquele longínquo e tão desconhecido universo de comunidades marítimas com quem os europeus contactariam, da melhor e da pior maneira. Fernão Mendes Pinto escreveu um livro do tamanho desse mundo, do mundo que ele aprendeu, viveu e quis dar a conhecer. Um livro que hoje temos como um testemunho da multiculturalidade dos descobrimentos, dos olhares cruzados, dos encontros e desencontros, deste processo tão complexo, sobre o qual cada vez mais devemos refletir. Um livro, nas palavras deste mesmo licenciado Herrera,
que ele demorou tanto tempo a editar porque não estava de acordo com as regras da retórica, sem floreados e sem autoridades, porque, na sua opinião, o autor dedicou-se a narrar de forma corrida as suas aventuras e desventuras, como se as escrevesse apenas para si, sem pensar que algum dia tantos olhos as quisessem ler. E também nos explica, curiosamente, de forma tão moderna, porque é que a saga de Fernão Mendes Pinto lhe valeu durante tanto tempo a fama de mentiroso. Porque, diz ele, as grandes riquezas que aqui se contam do reino da China e dos outros muitos de que se dá notícia neste livro, embaraçaram bastante alguns ingênuos que não se persuadiam que houvesse nas Índias nem no mundo mais riquezas do que as que eles tinham em suas casas, isto é, na Europa. E assim, como liam acerca de tanta estátua de ouro e de prata, tantos metais preciosos, baixelas, lâmpadas, tronos, cadeiras, camas e mobiliário, pedras preciosas e tantas rendas, ficavam desesperados com inveja ou desesperados com a sua própria pobreza e não conseguiam acreditar. Que a edição de Amélia Polónio e Rosa Capelão vem no momento certo, não tenho dúvidas. Vem no momento em que temos condições para a compreender melhor, esta narrativa. Quando os estudos sobre os descobrimentos e a expansão se abrem a novas interpretações, menos comprometidas, mais centradas na multiperspectiva, cientes do valor da informalidade e dos pequenos poderes, da deambulação, do contacto com comunidades interculturais, da rivalidade, mas também da cooperação, da acumulação de informação, de projetos individuais e da construção de novos mundos. Possa este livro ser um contributo precisamente para esta reflexão. Muito obrigado. Senhor Presidente do Instituto Camões, Luís Fábio Ramos, Senhora Diretora da Faculdade de Letras do Porto, Professora Fernanda Ribeiro, Professor Dr. José Eduardo Franco, co-organizador da coleção Obras Pioneiras da Cultura Portuguesa em publicação pelo Círculo de Leitores, Professor Dr. Amando Jorge Moraes Barros, estimado colega e amigo, e estimada doutora Rosa Capelão, coautora do prefácio e estudo crítico desta obra e companheira nesta aventura, estimados amigos, colegas, estimado público que connosco partilha este momento de tornar pública mais uma edição da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Devo, antes de mais, sublinhar a imensa satisfação por ter sido possível associar o lançamento desta edição da peregrinação de Fernão Mendes Pinto com a de uma nova coleção, a publicar pelo mesmo editor, o Círculo de Leitores, intitulada Portugal em Jogos de Espelhos, na presença do Sr. Presidente do Instituto Camões. Na verdade, ambas as realizações estão ligadas e o conceito de comunidades portuguesas e a visão do outro e pelo outro são transversais a esta obra e ao projeto editorial que de seguida se apresenta. Curiosamente, o primeiro ponto da introdução à peregrinação que hoje se lança tem precisamente como título Jogos de Espelhos, razões para uma reedição da peregrinação. Porque disponho apenas de alguns minutos para intervir nesta sessão, permitam-me que me centre em 4 breves pontos. Em primeiro lugar, uma evocação ao meu mestre e permanente inspiração, professor Dr. João Francisco Marques, na presença de quem, e por influência de quem, aceitei o desafio de proceder a uma nova edição crítica e analítica da peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Tudo ocorreu na Póvoa de Varzim, há precisamente 4 anos atrás, na presença do professor Dr. José Eduardo Franco, e por inspiração de um magnífico prato de peixe grelhado e, por certo, de um inspirador copo de néctar que o nosso saudoso professor tanto apreciava, como apreciava a vida, a paixão de saber, a erudição, tanto quanto uma cavaqueira desafiadora dos limites do já adquirido. Ao professor, ao mestre, dedico mais esta realização por ele apoiada e inspirada. E agradeço muito a presença dos familiares do professor nesta sessão, que certamente não imaginavam que ele fosse daqui a bocado. Em segundo lugar, congratulo-me com a ideia do lançamento desta coleção das obras pioneiras da cultura portuguesa e apresento as minhas felicitações aos seus coordenadores, José Eduardo Franco e Carlos Filhais,
a quem agradeço também a coragem e a resiliência que um empreendimento destes exige. Creio que o sucesso da coleção está assegurado, até pelo facto de ter sido distinguida pela Sociedade Portuguesa de Autores com o Prémio Mariano Gago de Divulgação Científica em 2018. Espero que a edição da obra que hoje se lança tenha contribuído para os objetivos gerais da coleção. Agradeço a generosidade da professora Amanda Barros ao aceitar a tarefa de apresentar esta obra, por certo com muito esforço pessoal, dado o curto tempo disponível para a sua apresentação. Espero que esta missão espinhosa tenha contribuído também com algum gosto da leitura da mesma. Uma palavra de reconhecimento para a contribuição paritária e volumosíssima dada a esta obra pela doutora Rosa Capelão. Sem o seu labor incessante, sem a sua paixão pelo trabalho empreendido, sem a sua capacidade de pesquisa abnegada nas mais recônditas esferas do mundo cibernético, sem o seu rigor e notas críticas, a publicação desta obra não teria sido possível. Esta é apenas uma de muitas parcerias que desenvolvemos e que espero que possamos continuar a desenvolver. É um prazer e é um privilégio trabalhar consigo. Uma palavra não poderia deixar de ser dita em reconhecimento do trabalho de altíssima qualidade da doutora Aida Sampaio Lemos e da equipa que coordena no que se refere à atualização ortográfica e edição do texto original da peregrinação. Tratou-se de uma missão ciclópica numa obra de mais de 700 páginas editadas, tão ciclópica quanto a de transcrever de novo e de raiz o texto da primeira edição da obra de 1614 e de desenvolver em notas todo o aparato crítico que se impõe a uma nova edição de uma velha obra. Por fim, permitam-me uma nota às razões pelas quais entendemos que se justificava lançar um novo estudo crítico da peregrinação de Fernão Mendes Pinto, tendo como público-alvo uma comunidade alargada de leitores e não apenas ou estritamente uma comunidade de especialistas, de eruditos ou de académicos. Permito-me retomar algumas passagens da introdução, com cerca de 60 páginas, não vou ler, obviamente, em ordem a apontar, em primeiro lugar, as razões dessa pertinência e, em segundo lugar, o que entendemos que este novo olhar pode trazer como valor acrescentado às cerca de 200 edições desta obra, dadas ao prelo, em Portugal e no estrangeiro, desde a sua primeira publicação impressa em Lisboa, em 1614. Passo a citar o início da introdução. Reeditar, com um breve comentário analítico, o texto da peregrinação de Fernão Mendes Pinto, sabendo que esta obra conheceu numerosíssimas edições em múltiplas línguas, desde a sua primeira impressão, em 1614, até hoje, muitas das quais da autoria de especialistas nomeada e com um aparato crítico avassalador, parece ser empreendimento insano. A legitimidade deste empreendimento carece, pois, de uma explicação. O que parece ser incontestável é a estrita legitimidade da inclusão desta obra na coleção das obras pioneiras da cultura portuguesa. Como é afirmado pelos editores, esta é uma obra que faz parte da galeria da mitologia nacional e todos os mitos requerem sucessivas e renovadas análises críticas, já que em diferentes tempos suscitam leituras e interpretações diversas por serem diferentes os respectivos contextos de apropriação. Fim de citação. A introdução, bem como o teor das notas explicativas que acompanham o texto, não seguem, nem sequer tentam, uma análise literária, linguística, geográfica, onomástica, religiosa ou estritamente cultural. Nela se prossegue uma leitura historiográfica, procurando esclarecer, porventura, sob o âmbito das novas perspectivas de análise e à luz das mais recentes teorias ligadas aos estudos coloniais e pós-coloniais, duas coisas aparentemente simples. Qual o significado contextual da obra e o porquê da sua atratividade ao longo de mais de 400 anos de percurso. O que aqui se pretende é olhar a mesma realidade, o mesmo objeto, por um prisma diverso, segundo um enfoque alimentado pelas mais recentes perspectivas historiográficas e por estudos recentemente desenvolvidos. Estes incidem sobre o papel dos indivíduos, homens e mulheres, na construção de impérios coloniais, sobre formas de interpretação e de tradução
do modo como agentes históricos dos séculos XVI e XVII veem e se apropriam de realidades, as orientais, tão diferentes e tão outras, que suscitam reações e comportamentos que, sendo diversos, não são necessariamente contraditórios. Encontros e confrontos, conflitos e cooperação, transferências e imposições, diálogos participados e discursos hegemónicos coexistem nestas dinâmicas, na verdade, como na obra de Fernão Mendes Pinto. A introdução a esta obra pretendeu também compreender os sentimentos e as emoções sentidas e suscitadas por homens e mulheres de diferentes culturas, diferentes tempos e diferentes complexos civilizacionais, no sentido dado por Roger Chartier ao conceito de representações culturais, ou seja, a forma como, em determinado tempo e espaço, determinado indivíduo percepciona, interioriza e dá a ler determinada realidade. A nossa introdução trata de muitos outros tópicos, mas permitam-me que me centre com muita brevidade em alguns apontamentos sobre o significado histórico desta obra. Na verdade, para além de texto literário, a peregrinação é uma fonte histórica, uma produção cultural e, por isso, passível de um questionamento sobre o que é que nos pode dizer acerca do passado vivido e sobre o homem, os homens e as mulheres do século XVI que a viveram. A peregrinação fala de um mundo inimaginável para nós e para os seus leitores originais. Para o decifrar, estes tiveram no passado e têm no presente que o compreender. Não podendo abstrair-se da sua realidade, traduzem então este mundo através de gramáticas mentais próprias, a partir das quais procuram conferir possíveis sentidos à realidade que é apresentada. Neste percurso, o leitor detém-se, por norma, sobre o excepcional, sobre aquilo que mais chama a sua atenção, sobre o que lhe é estranho. E esses são precisamente elementos que abundam na obra de Fernão Mendes Pinto. O discurso fixado na peregrinação e o facto de falar de espaços geográficos que são tão distantes e saturados de tão múltiplos gentílicos e topónimos estranhos, muitos dos quais ainda hoje não identificáveis, não facilita a sua compreensão. Também por isso, a peregrinação permanece uma obra enigmática, uma obra que convida o leitor a participar na procura de sentidos encobertos, um trabalho desafiante e que estará sempre inacabado. E foi a essa tarefa, como leitoras e historiadoras, que nos dedicamos. Depois de uma análise multifacetada das intenções e estratégias da obra, no nosso entender, o êxito da peregrinação repousa não somente no seu conteúdo, mas sobretudo na forma que lhe deu o seu autor como contador de histórias. Esse êxito ainda perdura, agora entre leitores que fazem parte de uma esfera cultural bem diversa da imaginada pelo autor, situados em muito diferentes cenários espaciais e temporais. Mas os efeitos da obra, da leitura das suas páginas, continuam a ir da razão diretamente ao coração, à emoção. É a sua capacidade de levar o homem a imaginar e a emocionar-se, a par dos enigmas por desvendar, o que explica o interesse, sempre atual, por esta obra e o seu autor. Precisamente porque a peregrinação direciona o nosso olhar para dentro de nós próprios, para o terreno das subjetividades, para o campo das emoções e dos sentimentos. Com a sua leitura, rimos, emocionamos-nos, estremecemos, admiramos-nos, espantamos-nos. A obra contagia e seduz, despertando a nossa curiosidade. A obra impacta, chega ao coração do leitor, entretém-no e edifica-o, em suma, move-o e transforma-o. Isso dirá ao público de mais uma edição desta obra, analisada à luz do século XXI. Uma outra dimensão despertou o nosso interesse. Não há dúvidas acerca dos impactos que a expansão ultramarina portuguesa e europeia e os respectivos processos de colonização tiveram sobre os diversos espaços de contacto. Todavia, este não foi nunca nem apenas resultante de um programa de ação conduzido pela coroa portuguesa e pelas entidades institucionais que a representam. A peregrinação é desse testemunho. Aventureiros, condenados ou simples homens comuns entraram neste universo frequentemente sem a sanção da coroa, e ali exerceram a sua ação.
Neste projeto participaram indivíduos procedentes de todo o reino, como fica registado na obra que hoje se lança. Esta era uma população móvel, em busca de novas oportunidades, enfrentando riscos e desconhecido para alcançar maiores lucros. Estes foram, de facto, os responsáveis por alguns dos primeiros contactos com as últimas fronteiras do mundo oriental, desconhecido inclusive para a globalidade dos europeus do tempo. Estes homens comuns surgem assim como agentes ativos na construção de impérios, e é deles, maioritariamente, que a peregrinação fala e cujos feitos e defeitos revela. As aventuras narradas pelo autor assumem, pois, pleno sentido neste contexto, e as idiosincrasias que, num primeiro lugar, possam ser imputadas, transformam-se em regularidades. Este é um mundo em que os portugueses são apenas uns entre muitos outros. Diversidade cultural, linguística, fazem parte deste quadro. Um quadro que não consegue ser rumado, categorizado, compreendido e classificado pelos europeus, nem por Fernão Mendes Pinto, potencialmente sem cultura escolar, sem formação geográfica, sem erudição ou informação fresca ou outra, capaz de referenciar as vivências que se lhe impunham e a que ele reagia, a que ele se adaptava. Este deveria ser um mundo de vertigem, em que os padrões étnicos, culturais, religiosos, sociais caíam cotidianamente, face aos quais era necessário criar instrumentos de adaptação e de compreensão em ordem à sobrevivência e ao sucesso. E é que a sobrevivência era sucesso. O mundo que ele próprio transformaria os quadros mentais a partir dos quais o mundo era reorganizado e a partir dos quais os padrões de conduta e decisão dos indivíduos eram condicionados. Deixemos, pois, ainda por resolver o enigma de Fernão Mendes Pinto, que sabemos ter sido, a seu modo, construtor de impérios informais, em que a transversalidade, os cruzamentos culturais, a miscigenação, a cooperação são palavras-chave, e deixemos em aberto a compreensão de códigos de conduta que não cabem nos registros documentais oficiais nem no registro historiográfico institucional, mas que nos levam a um mundo que existiu na cabeça, na vida, no cotidiano de quem viveu. O mundo dos indivíduos e das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, como dizemos hoje, em consequência dos efeitos da globalização, mas que no tempo em que decorre esta ação, ela reporta-se para mundos frequentemente indecifráveis, frequentemente ainda compartimentados. Muito obrigada. O Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Dr. João Luís Carneiro, pediu-me para o vir representar neste evento, e embora o fez porque permitiu-me descobrir dois projetos interessantíssimos que têm um nome em comum, que eu já percebi, que é o professor José Eduardo Franco, em saúde, em primeiro lugar. Gostaria de saudar também a Sra. Vice-Reitora da Universidade do Porto, a professora Fátima Vieira, integrantes aqui desta parte da mesa. É interessante porque os dois projetos têm em comum uma questão que está no centro das atividades que o Camões desenvolve, a língua. E eu permitir-me começar precisamente a falar um pouco da língua. Nós temos aqui ao Novo Atlas da Língua Portuguesa, que é uma edição organizada pelo ISCTE, com o apoio do Camões, e no Novo Atlas da Língua Portuguesa, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, escreve o seguinte no prefácio. O prefácio tem como título Da Língua como Sol e como Horizonte. A língua portuguesa, estou a citar, é um dos bens culturais e políticos mais importantes do nosso tempo. Deve ser considerada nessa dupla dimensão. Como facto cultural, quer dizer, do ponto de vista das funções de expressão pessoal e de organização e verbalização do pensamento, do ponto de vista da comunicação interpessoal, do ponto de vista da imersão e socialização dentro de uma dada cultura e do ponto de vista da criação que acrescenta valor a tal cultura. E como facto político,
no sentido em que é um dos principais construtores de identidade coletiva, de nacionalidade e de comunicação e afirmação internacional. A língua portuguesa é, portanto, o quadro fundamental em que se forma e emerge a identidade de cada sujeito. A minha pátria, como disse Fernando Pessoa. Um eixo de união entre os indivíduos e sociedades que a adotam e por aí se distinguem de outras comunidades culturais. Porque, por exemplo, dela vê-se o mar, como assinalou Virgílio Ferreira. E uma realidade multiforme e evolutiva, reproduzida e recriada em cada momento por esses indivíduos e sociedades, seus falantes, uma coisa viva e que floresce, como já no século XVI cantou António Ferreira. Eu acho que esta parte do prefácio do Novo Autor da Língua Portuguesa espelha bem também um bocadinho aquilo que esteve na origem destes projetos. É o valor da língua portuguesa como ativo cultural, político, de sol e horizonte, e que tem hoje a circunstância de ser falada por mais de 260 milhões de pessoas, por 9 países dos 4 continentes, dos 5 continentes, no Nordeste também, e de ser uma língua que, além de ter uma organização política que a adota como uma das funções essenciais da sua existência, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, essa Comunidade de Países de Língua Portuguesa tem 9 países membros e tem, imagine-se, 19 observadores associados. Ora, isto diz muito sobre o interesse que a língua portuguesa desperta hoje em dia um pouco por todo o mundo. É um ativo formidável em termos de literatura, em termos de economia, em termos de língua de comunicação internacional, em termos de ciência também. Eu penso que, de alguma maneira, estes projetos, sobretudo, neste caso, das obras pioneiras da cultura portuguesa, põe muito em destaque isto, ao pretender, no século XXI, comunicar de uma maneira acessível e que seja compreendida por todos, no século em que nós estamos, obras que foram pioneiras em vários setores, de vários ramos do saber. E, em língua portuguesa, escritas por portugueses, para Portugal e para o mundo, como bem disseram os autores do projeto. E, de facto, a língua portuguesa não seria o que é se não fossem 2 pilares muito importantes dessa mesma língua, Portugal e o Brasil. É verdade que, se nós tivéssemos esta conversa daqui a 40 ou 50 anos, já não diríamos o mesmo, sobretudo em relação ao Brasil, porque a demografia fará com que, daqui a 40, 50 anos, talvez um pouco mais, mas até ao fim do século, seja em África, onde se fala mais o português. Isto é, países como Angola e Moçambique, estima-se que vão ter uma população de cerca de 200 milhões de habitantes cada, no final do século, enquanto o Brasil, e já agora Portugal, enfim, é triste, mas é verdade, vão ter a demografia decrescente e vão ter menos habitantes. E, portanto, esta conversa que tem lugar hoje são Portugal e o Brasil, os 2 pilares da língua portuguesa. Portugal, porque, bem ou mal, está na origem da sua própria língua, é a língua portuguesa. Aliás, a lusofonia tem muito a ver com esse facto de ter sido Portugal, ou em Portugal, a língua portuguesa teve origem. E o Brasil, porque é um país de 210 milhões de habitantes. E, portanto, o passado, o presente da língua estão nestes 2 países e o futuro da língua está mais em África do que na América Latina, mas, enfim, continua a ser o Brasil um ponto incontornável do poder e da difusão da língua portuguesa. Portanto, Portugal, a origem, Brasil, o motor. E é assim que nós vemos estes 2 países atualmente na promoção da língua portuguesa. Este estudo que agora estamos aqui a apresentar, o estudo enfim, Portugal em jogo de espelhos, mas Portugal segundo o Brasil, é um estudo de facto interessantíssimo. Penso que tem um valor inestimável para que haja uma correta percepção daquilo que de nós se diz lá fora, neste caso com o Brasil, que é um país em relação ao qual nunca somos indiferentes nós em Portugal, tal como Portugal nunca é indiferente aos brasileiros. E, portanto, é muito interessante ler coisas como
que na história nacional brasileira é mais dilatado ainda hoje o período de história comum, que vai desde 1500 até 1822, do que o período de histórias separadas, que vai desde 1822 até 2018. Portanto, nem sequer 200 anos temos, quando já temos 322 em relação ao primeiro período. Portanto, o ponto de viragem só se vai dar já bem entrados no próximo século. Quer dizer, só no próximo século, entrados no próximo século, é que serão mais os anos de histórias separadas que os anos de história comum. Isso é interessante porque dá-nos também uma boa perspectiva sobre aquilo que, na realidade, um dos dois países, os primeiros tempos da independência do Brasil foram muito ligados a Portugal, como é evidente, a família real, o primeiro imperador, depois o filho, enfim. Não é coisa fácil de esquecer, e talvez seja por isso também que, como é muito justamente apontado no estudo, há uma certa vontade e ansiedade até de autonomizar o percurso brasileiro do percurso português, a seguir à independência. Justifica-se plenamente, é uma vontade de afirmar a nacionalidade diferente, o que não é de todo fácil, porque, dados os laços familiares existentes, quer dizer, vão muito além da relação entre os dois países. Quando há laços familiares, é, digamos, ainda muito mais difícil justificar uma autonomia de um país em relação ao outro. E, portanto, é muito interessante ver como, ao longo do tempo, e será interessante também, é um desafio que eu lanço aqui, ver como é que, agora no século XXI e a partir do próximo ciclo político que o Brasil vai viver já dentro de 2 semanas, como é que os brasileiros olham para Portugal e também como é que os portugueses olham para os brasileiros, porque houve épocas muito diferenciadas, só para falarmos dos últimos 40, 50 anos, de perspectiva como que o Brasil olhava para Portugal e como Portugal olhava para o Brasil. De qualquer maneira, há uma coisa que me parece que ressalta muito deste estudo, é que, a favor ou contra, a indiferença nunca foi um sinal da relação entre os dois países. Portanto, o facto de se falar contra é um sinal de que não há indiferença, como é evidente. O facto de se falar a favor pode ser um sinal, às vezes, de alguma subalternização de um país em relação ao outro. Não era assim que o viam alguns escritores e poetas brasileiros, pelo contrário, havia quem dissesse que um país só pode ser mesmo autónomo e ter a sua personalidade própria se tiver estudado os clássicos, se tiver lido na perfeição os clássicos, neste caso os portugueses, que estiveram na origem da autonomia e da particularidade brasileira. Eu gostava de dizer que o Instituto de Camões, não sei se sabem, mas enfim, é uma informação que eu posso partilhar convosco. Desde há meia dúzia de meses, o Instituto de Camões está na estrutura acionista daquilo que se chama a Associação Luís de Camões. O que é a Associação Luís de Camões? É uma associação que junta 3 instituições brasileiras fundadas por portugueses muito fortes no panorama cultural do Brasil, e designadamente do Rio de Janeiro. Uma delas é o Real Gabinete Português de Leitura, a outra é o Liceu Literário e a outra é a Associação de Socorros do Pedro V. E o Camões foi pedido que entrasse na estrutura dessa associação como forma de preservar o património daquelas 3 instituições brasileiras e como forma de perpetuar também a relação cultural entre os 2 países. Ora, eu penso que este estudo é um estudo que, se tiver sequência, penso que se tiver sequência tanto em Portugal como no Brasil, pode beneficiar também de uma integração com os trabalhos que a Associação Luís de Camões está a desenvolver em prol das relações culturais entre os 2 países. E, quando falarmos numa sequência, ou numa revisão, ou num melhoramento, ou numa integração daquilo que é a realidade de hoje e a realidade do futuro próximo, pode haver, de facto, aqui uma boa sinergia em que a Associação Luís de Camões será convocada a participar. Bom, e há um traço, de facto, comum, que é um traço indelével, que é a língua. Língua falada com diferentes matizes, língua escrita, esperamos nós e queremos nós, e quer o Brasil também, enfim, esperemos que queiram todos os países da comunidade de países de língua portuguesa, língua escrita também do mesmo língua escrita, não, ao contrário da língua falada, escrita do mesmo modo, com terminologias comuns, para ser melhor entendida e percebida,
mas a língua, de uma maneira ou de outra, é o traço comum, indelével, que mantém sempre e manterá os dois países unidos. Portugal e o Brasil, irmãos, com nuances de... é como as marés, às vezes a maré está a vazar, outras vezes a maré está a encher, mas quer dizer, há sempre água, e embora este oceano seja grande, nunca estivemos, na verdade, longe do Brasil. Tenho tido a oportunidade de ir ao Brasil algumas vezes por motivos profissionais e tenho constatado que aquela noção que é também dita no estudo, que é uma noção que perpassa por toda esta história de relações, que é a noção de Portugal como a mãe pátria, é uma noção bem viva e é uma noção que está presente mesmo quando se quer dizer o contrário. Ou melhor, mesmo quando se diz o contrário, o que não se quer é fazer esquecer que, de facto, a mãe pátria existe. Bom, eu terminaria com uma citação, que eu não sei se é inteiramente correta, mas é muito bonita, que eu gosto, tem a ver com a língua portuguesa, nas palavras do pensador Eduardo Lourenço. Ele diz que a língua portuguesa é, enfim, uma imagem que ele dá, é uma mesma pele queimada aqui e ali por sóis distintos. Muito obrigado. Começo, talvez, por agradecer às pessoas, desde já, à reitoria, na pessoa da vice-reitora, da professora Fábio Vieira, a iniciativa de ter lançado publicamente e com missão estas discussões. E também aos meus colegas, ao professor José Barça, que vai coordenando tantas coisas para este país fora, e também aos colegas presentes, os de agora, os de sempre, e todo o público em geral. Eu talvez começasse por uma reflexão de um chinês que nos anos 70 estudou nos Estados Unidos em geografia e acabou por escrever dois livros. Um deles chama-se Topofilia, o outro chama-se Topofobia. Diz ele a determinada altura no livro da Topofilia: quando nós nascemos, temos uma centralidade que advém do nosso próprio corpo. Não podemos deixar de considerar que todo o mundo gira à nossa volta. Basta dizermos coisas como em cima, em baixo, à esquerda, à direita, em frente, atrás, e o nosso corpo é o nosso centro. E ele diz que é natural as comunidades também serem assim. Têm um corpo, e quando começam a falar dos outros, também se situam sempre como o centro do mundo. A questão desse centro do mundo desenvolve na nossa própria linguagem um conjunto de afetos que valorizam a área que nos é comum, aquilo que é nosso, e normalmente tende a desprezar aquilo que é uma área que nós consideramos estranha e bizarra, onde não nos sentimos confortáveis. Continua no flutuar, dizendo que isto com os indivíduos é facilmente resolvido. Eles, mais ou menos, passados uns meses, já têm bem ciente que, em geral, o mundo não pode girar unicamente à volta deles e, por isso, têm as suas limitações. Nas comunidades é muito complicado, porque as comunidades podem viver eternamente, este eternamente é um fim de destino, mas podem viver muito tempo com a sensação de que são autónomas e que não têm que prestar contas a ninguém. Podem continuar a usar uma linguagem que lhes imprime uma autonomia e uma centralidade que, na verdade, não têm. Só quando existe um ato de conflito é que essas comunidades se dão conta de que não são o centro do mundo. Sob muitos aspectos, esta coleção Portugal em Jogo de Espelhos é uma coleção que não foge ao conflito, que gosta desse conflito, porque é através do conflito que nós nos conhecemos melhor e podemos conhecer os outros. Isso é um jogo de espelhos. É verdadeiramente esse jogo de espelhos que não admite que sejam falseadas os nossos orgulhos, as nossas autonomias, e
e que permitem, efetivamente, que nós conheçamos a nossa própria comunidade, conhecendo os outros. Esta questão de Portugal e do Brasil tem, desde logo, uma questão de parentesco que nós vamos ter que resolver. É que nós gostamos de tratar os brasileiros como nossos filhos, gostamos de recordar que eles têm uma mãe pátria e como o pai o autor da sua. Isso faz parte da nossa mitologia, eles serem nossos filhos, e de repente lembramos que eles são nossos irmãos. Entre os irmãos entre os filhos e os irmãos há uma diferente hierarquia na forma de tratamento. Nós não somos donos da nossa língua, nós não somos donos sequer da nossa imagem. Este livro prova-o com bastante humor. Eu creio que não será coisa menor nós valorizarmos o humor em todas estas situações de conflito. Uma boa gargalhada acerca daquilo que nos distingue é a melhor forma de rirmos num conflito que está latente para o melhor resolver. Na verdade, quando nós tentamos fazer esta passagem dos nossos filhos para os nossos irmãos, temos que passar fazer uma ponte entre aquilo que nós acreditamos ser e aquilo como os outros nos veem. Não é necessariamente coincidente. O livro brinca com isso, brinca com essas imagens diferentes que são criadas dos portugueses no Brasil, dos portugueses pobres, dos portugueses ricos, da mesma forma que nós brincamos, também podíamos fazer dos brasileiros em Portugal, e da mesma forma que fazemos frequentemente nos nossos preconceitos em relação aos brasileiros em Portugal. Toda a gente tem preconceitos. O preconceito não é mau. O preconceito advém naturalmente da centralidade em que nós nos julgamos o centro do mundo, mas que efetivamente nós não somos o centro do mundo. O centro do mundo vai mudando com a nossa deslocação. E é por causa disso que eu gosto muito de um texto que está lá no século XVIII, que são os Estatutos da Arcádia Lusitânia, de 1756. Os Estatutos da Arcádia Lusitânia, de 1756, começam com uma reflexão sobre quais são as duas grandes fontes de conhecimento. E diz o autor, que podia ser Correia Garção, está nas obras de Correia Garção, não o conheço editado no outro autor, mas não é certo, é sido Correia Garção. Diz o autor dos Estatutos da Arcádia Lusitana que só há duas formas de conhecimento. Um é a viagem e o outro é a academia. A viagem porque nos permite mudar o centro do mundo. Nos permite ver o mundo do outro lado, e mudar esse centro de observação das coisas. E a academia, porque é ouvindo o outro e trabalhando com o outro que nós nos apercebemos que a verdade está por construir. Esta coleção de Portugal dos Espelhos, feita na parte do Brasil por José Luís Jobim e por Roberto Sousa, tem essa vantagem. É feito com vontade de conhecer o outro, que é algo que é quase utópico. Eu, curiosamente, passei a tarde a ler uma utopia do século XVIII, de Thomas Malcolm, sobre umas reflexões numa terra chamada Mazar. Nessa terra chamada Mazar, que ficaria alguns entre o Cabo da Boa Esperança e a Austrália, haveria um povo que, a princípio, não sabe bem se vai trazer conflito ou se vai trazer bem-estar. Na verdade, quem lá chega vê-se numa superfície de gelo e, de repente, não sabe se quando encontra um viajante ao final do horizonte, ele o vai matar ou o vai receber bem. Esta é a razão do nosso medo. De nós, muitas vezes, pensarmos que somos o centro do mundo e nos cercarmos de muros para continuarmos a ser. Mas, efetivamente, nessa utopia, o narrador, Thomas Malcolm, faz uma reflexão interessante. Enquanto há um gesto
que o narrador tem e que ele descobre que ofendeu o outro. Fez um gesto de defesa quando o outro ia dar um cabaz para ele saciar a sede. E quando o outro percebeu esse gesto de medo, quando o que estava a ser dado era um gesto de gentileza, houve um equívoco. O outro, por um momento, parecia arrepender-se de ter feito esse gesto de gentileza a quem tinha mostrado medo. E ocorreu exatamente a mesma coisa do outro lado. Aquele que teve o gesto de medo pensou: olha como eu fui motivado pelo medo e como estou prestes a estragar tudo só porque tenho medo. E é este segundo em que as portas se podem fechar ou as portas se podem abrir que permite que um espelho se introduza e que nos devolva aquilo que somos, aquilo que efetivamente somos e que muitas vezes é aquilo que queremos ser. Esta coleção não é para ficar por aqui. Há muito ainda por fazer. Isto é só o Brasil. Em princípio vai abranger todos os países lusófonos de língua portuguesa e esta questão é também para ficar imperfeita, quer dizer, não acabada, não completa. É para continuar online. É muitas vezes para servir, para que a academia saia da academia e também sirva para que os outros vejam. Eu vou trabalhar com o Instituto de Camões em breve, já trabalhei, e há sempre no Instituto de Camões um grande desejo de com muito pouca coisa, às vezes com espantosa fragilidade de recursos, fazer muito. Aquilo que às vezes nós temos que fazer é só metade da ponta, mas também deixar ao outro que faça a outra metade. Se eu pudesse dizer alguma coisa que às vezes seria bom não voltar, porque eu tenho às vezes com o outro, é, por exemplo, haver mais traduções. A tradução é um elemento que faz falta à nossa cultura. Não só eu poder falar em português, mas eu poder dizer a quem não sabe português as coisas que lhe permitirão chegar à língua portuguesa. Há tanta coisa por fazer e ainda bem que nós temos tanta coisa por fazer. Sempre muito entusiasmado, não é? Obrigada. Muito boa tarde. Sou a senhora vice-reitora da Universidade do Porto, e nossa anfitriã, que acolheu este evento e que nos veio, a senhora professora doutora Fátima Vieira, minha amiga, e que comigo tem a honra de dirigir consigo esta coleção de Portugal de Espelhos, o senhor presidente do Instituto de Camões, o doutor Luís Fábio Ramos, que se dignou rapidamente a estar nesta sessão da Sociedade de Estado e apresentar os dois projetos, as duas obras ligadas e enquadrar precisamente aquilo que é a missão do Instituto de Camões de promoção da língua e da cultura portuguesas no mundo. Tenho justamente de saudar as colegas dos projetos aqui em causa, a senhora doutora Amélia Polónia, diretora do CITCEM e coordenadora da coordenação, juntamente com a sua colega, a doutora Cláudia Capelão, que participaram desde a primeira hora deste projeto de grande dimensão de esforço, e agradecendo o empenho da doutora Amélia para que também esta sessão se organizasse na sua universidade para apresentar esta relevante obra. Muito gosto da minha estimada colega e amiga diretora da secção do projeto Portugal no Jogo dos Espelhos, que englobará o tratamento de todos os meios dos óculos, a senhora professora, a doutora Elisa Balato, com quem tenho também gosto de trabalhar nestes novos projetos. Eu sou do senhor professor, da senhora professora também, Barros,
que amavelmente e quase em urgência aceitou a função de apresentar esta aula, que temos imenso. Sou a senhora diretora do Letras aqui presente, os estimados colegas das universidades, que participam também dos projetos, nomeadamente os diretores, coordenadores de algumas destas obras. Sou o senhor reitor da Universidade de Fernando Pessoa, também aqui presente, e as senhoras e os senhores. É uma alegria, uma grande honra estarmos aqui neste dia a apresentar os resultados destes dois projetos. Já agora, uma sessão presidida pela senhora reitora, que é especialista mundial em utopia, e estes são dois projetos utópicos. Porque começámos a idealizá-los, mas como imaginam, no nosso ambiente atual da academia e da política científica, projetos destes são praticamente impossíveis de se realizar, porque as instituições de financiamento da investigação ofereciam propriamente os projetos muito abrangentes, muito interdisciplinares, muito interinstitucionais e de banda muito larga. Mas começámos pouco a pouco a lançá-los, a envolver e entusiasmar colegas, e graças ao empenho, à dedicação, à abnegação e ao sentido de missão de muitos colegas das mais diversas áreas científicas, porque estes dois projetos englobam várias áreas de saber, são interdisciplinares, e de várias instituições são interinstitucionais, e de vários países são internacionais, e de várias gerações são intergeracionais, que se empenharam em levar os projetos em frente. Só com a dedicação e dedicação é possível que os projetos estejam a realizar-se. Em primeiro lugar, as obras pioneiras da língua e da cultura portuguesas, que engloba o levantamento e a identificação, classificação, transcrição, fixação e anotação daquelas obras que testemunham a fixação do saber, do conhecimento nas mais diversas áreas de saber pela primeira vez. A primeira romance, a primeira história, o primeiro tratado de física, de química, de medicina, as mais diversas áreas. Se possam imaginar uma banda de 7 séculos de história, desde o século XII até ao século XIX, envolvendo mais de 200 especialistas e investigadores que ao longo destes anos têm trabalhado, se empenhado, mesmo com o sentido de missão e de serviço à cultura e à língua portuguesa. Gostava de destacar isto, porque é muito difícil, como sabemos, encontrar apoios suficientes para remunerar projetos desta natureza, a não ser a remuneração que resulta do gosto de servir a língua e a cultura portuguesa. Gostava de destacar isto, deixar este grande agradecimento aos colegas que se empenharam e trabalharam dia e noite para lá do seu tempo de trabalho para que os projetos possam vir, que os resultados possam vir a lucro com esta qualidade magnífica. Como sabe, aqui temos um exemplo extraordinário, o exemplo da peregrinação. Estas duas estimadas colegas aqui presentes se dedicaram com rigor a fazer desta uma edição que certamente vai ficar na história, no quadro das muitas edições que já se fizeram da peregrinação, em colaboração com a nossa equipa que tem trabalhado em Lisboa. Referi muito bem a doutora Aida Sampaio Lemos, que trabalhou na fixação da obra, e também queria destacar a doutora Joana Nossa, que está aqui presente ali ao fundo, trabalhou na transcrição, no trabalho dos arquivos, por uma equipa paligráfica, e depois este resultado, que saiu a par com os Lusíadas, com a primeira epopeia, e que já, neste momento, já haviam 20 volumes, faltam só 10 para os 30 volumes, que terão ao longo 80 obras e, na totalidade, mais de 200 e tal pequenos textos. É realmente uma grande operação científica, verdadeiramente interdisciplinar, que certamente honrará a língua e a cultura portuguesa, e certamente o Instituto de Camões, na sua missão de promover, poderá também contribuir com a sua promoção a nível internacional. Apesar da utopia, a utopia está a concretizar-se, está a encarnar-se, a materializar-se. Depois, o Portugal em jogo de espelhos, também é outra utopia, mas começa a dar os seus pequenos passos com esta primeira edição, que visa, no fundo, fazer a história das representações de Portugal feita pelos outros países. Eu acho que esta obra, que é muito difícil de realizar, porque visa, no fundo, de selecionar um ou dois investigadores nos diversos países do mundo
com os quais Portugal teve relação histórica, seja diplomática, literária, militar, religiosa, comercial, que tenha tido alguma relação efetiva e perceber como essa relação depois gerou uma imagem sobre nós próprios, da sua cultura, da sua história, da sua literatura, do seu cinema, etc. E a ideia é identificar os diferentes países do mundo, um ou dois especialistas que passam a súmula, a síntese daquilo que são as representações ao longo da história desse país, daquilo que é a visão que esse país tem do nosso Portugal. Claro que há muitos que têm uma história maior, imaginemos França, desde a nossa nacionalidade, ou Espanha, que são livros maiores. Outros países, como a Bulgária, têm uma história mais recente, são livros mais pequenos. Mas ainda temos uma coleção dos 150 pequenos livros, que fosse uma espécie de biblioteca da forma como os outros nos olham. Isso é uma coisa extraordinária que todos gostaríamos de ter. Isso porque a ideia que os outros têm de nós também é uma parte importante da nossa identidade, completa a nossa história, as representações que os outros têm de nós. E até se tem um grande serviço à própria Portugal, à cultura portuguesa, mas também à própria promoção de Portugal no mundo, quer do ponto de vista turístico, quer do ponto de vista económico, porque sabendo a partir do que é que os outros pensam de nós, como nos veem, ajuda também aqueles que são os decisores, os investidores, a perceber como é que nós estamos a uma relação com esses países a partir da imagem que eles têm, quer potenciando o que eles têm de positivo, quer tentando melhorar aqueles aspectos menos positivos que nós, a partir do conhecimento que os outros países têm pensado, imaginado sobre nós próprios. Acho que é um grande serviço à cultura portuguesa. Naturalmente, depois do trabalho bom, a professora Fátima Vieira comigo, mas também ela tem se empenhado muito em tentar encontrar parceiros. Tem sido difícil, todavia já começámos aqui com um parceiro importante com a sua universidade e a reitoria e já começámos a editar os primeiros resultados em mini-livros. Inicialmente a ideia era fazer 5 volumes grossos com leitores em 4 áreas diferentes. Começámos já com o primeiro, que é Portugal, Europa, segundo Portugal, que é a primeira edição experimental que fizemos em 2012, não sei se vai ser recomposta, depois Portugal, segundo a Europa, Portugal, segundo os países e nações lusófonas, Portugal, segundo o mundo, segundo aqueles outros países, para além deste universo, para além da Europa, dos países lusófonos, também construíram ao longo da história uma imagem sobre nós, estes do México, a Argentina. Há países até inesperados que têm uma imagem feita de nós, mas muito como, por exemplo, o Gabão e outros, já começámos a identificar que é interessante estudar. E depois, o último volume seria, era a ideia, fazer uma obra de Portugal segundo Portugal. Como é que, ao longo da história, a região de Trás-os-Montes, do Minho, do Algarve, da Madeira, dos Açores, foram-nos pensando, vendo o nosso país e imaginando o seu contributo, o seu lugar e a sua imagem que foram construídas a partir da voz dos seus poetas, dos seus escritores, das suas histórias locais, das suas tradições populares, como é que imaginaram o nosso país. Este seria o último volume deste Portugal, junto de espelhos, que seria o verdadeiro tratado das representações sobre nós. Já acho que isto está em curso, começámos, já há muitos textos, curiosamente já há muitos textos a ter redigidos, agora se começaram a publicá-los. Todavia, a entrada aqui da professora Fátima Vieira foi absolutamente fundamental, porque ela trouxe, e portanto eu gostava de destacar isso, uma mais-valia ao projeto, que complexificou e tornou ainda muito mais abrangente e também mais exigente, e reunindo uma equipa à volta para tentar levá-la em frente. E com um contributo muito importante, a Luísa Valado, que no texto das vezes dos outros, um contributo relevantíssimo e nos tem ajudado a perspectivar este projeto. Se um dia conseguimos realizar e encontrarmos instituições que percebam a importância e a dimensão deste projeto, que até devia ser, certamente até o próprio Estado português devia apostar nele, que mesmo para a relação de Portugal com os outros países era importante, pode ser que consigamos concluir e abranger os países que nós já, os 150 vezes já temos nos Estados, com os quais temos relação, e a ideia então fazermos esta série, esta biblioteca
de 150 mil livros, e depois estamos a organizá-los também em volumes, se conseguimos os mais. Se não conseguimos, nós podemos ir realizando pouco a pouco aqueles que é possível realizar. Porque é que eu estou a falar deste modo de forma prudente e dizendo que não sabemos se conseguimos, porque para isso é preciso um grande financiamento, porque há autores que amavelmente já retiram os seus textos, gratuitamente, mas há outros que só redigirão se tiver mais para pagar os textos na exigência e qualidade que nós queremos. Portanto, mas estamos no caminho, e esta cerimónia aqui é muito importante, porque eu fizemos esta semana o lançamento do primeiro livro publicado, curiosamente associando também às obras pioneiras, que hoje estão relacionados, porque são, no fundo, dois projetos, um que se liga à nossa identidade, àquilo que é a nossa herança cultural, a forma como nos livros foi elaborando, capaz de ciência, de cultura, de literatura, ao longo da história, tornando-se uma língua universal de hoje. E as obras testemunham este livro. E depois, a visão que os outros têm de nós, da nossa história, da nossa língua, da nossa cultura, da nossa mentalidade, da nossa maneira de ser, do nosso contributo no mundo. E os dois completam-se de forma extraordinária e, no século XXI, fecham este ciclo que permitir-nos a nós portugueses percebermos aquilo que fomos, que somos, o que os outros pensam de nós, e assim podemos também perspectivar aquilo que é o nosso lugar na construção de uma humanidade melhor, em que Portugal também poderá dar este seu contributo através da sua língua e da sua cultura. Portanto, o que eu queria destacar nesta noite é a importância destes projetos para o qual contribuíram muitos colegas aqui presentes, a quem agradeço sentidamente, e agradecer todo o empenho e colaboração, agradecer ao Estado do Porto, na pessoa da senhora vice-reitora, a da cultura, Fátima Vieira, este acolhimento maravilhoso, a presença do senhor presidente do Estatuto de Camões, para nós é altamente simbólico, prestigiante e anima-nos também a continuar estes projetos, e agradecer a presença de todos e, naturalmente, pedir aos colegas que estão a trabalhar na concretização destes projetos em processo, que não desanimem, continuem, se mantenham empenhados. Nós estamos aqui de forma concertada a trabalhar em conjunto para servir a língua e a cultura portuguesa e torná-la mais prestigiada, mais qualificada e também mais afirmada em termos daquilo que é o conhecimento, daquilo que é a sua herança integral. Muitas vezes está submergida, esquecida, e muitas vezes nós somos muito mais ágeis a traduzir e a promover as heranças literárias e linguísticas dos outros do que a nossa. Isto também é uma forma também nós também cuidarmos de promover, de valorizar aquilo que é a nossa grande herança cultural destes anos de história, para afirmar o justo lugar da língua portuguesa, da cultura portuguesa, de Portugal no mundo. Muito obrigado. Muito bom.